Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende, aquele nosso bate-papo semanal para discutirmos e falarmos sobre os assuntos do mercado financeiro. Hoje eu estou com a Ruiva das Finanças, está de volta, está super bem, graças a Deus. Tudo bem? Thaís Souza, bem-vinda! Estou ótima, Rafael, graças a Deus. Muito bom estar aqui com você. É sempre um prazer para mim participar do Conversa que Rende. Eu quero agradecer aí o carinho dos nossos ouvintes, né? Da nossa equipe da MacLeod Partners. Muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens de ânimo e simbora! Muito bem, vamos nessa. Bom, a Thaís que teve aí durante essas últimas 2 semanas um diagnóstico de Covid, mas que graças a Deus não se desdobrou em nada muito grave, fez a sua quarentena, graças a Deus está de volta restabelecida e vamos juntos. A Thaís, estamos ao lado de Carlos Eduardo Wing. Cadu Wing, tudo bem, Cadu? Tudo ótimo. Prazer estar aqui novamente. Um prazer receber a Thaís, nossa Ruiva das Finanças, para compartilhar com a gente aí um pouco mais dessa semana. Acho que a gente tem bastante assunto para comentar. Temos vários assuntos, e assuntos assim eu diria diversos, né? Porque tivemos importantes notícias no mundo internacional com o payroll dos Estados Unidos. Na semana passada tivemos a questão da taxa de juros, enfim, 2 assuntos que movimentaram e sempre movimentam demais todas as, digamos assim, as economias mundiais por conta da influência dos Estados Unidos. Mas também no Brasil tivemos uma semana muito importante com a definição da taxa de juros, a Selic, que voltou a subir. E com isso os mercados andaram de lado, tivemos aí uma semana bastante, eu diria assim, estável, com altas, com baixas, mas que no fim das contas deixou um gosto amargo aí para os investidores. Vamos começar comentando aí como é que foi essa semana, Cadu, tentando traçar aí os principais pontos, aqueles que são mais significativos para os investidores. Vamos lá. Essa semana, né, bastante esperada pelo mercado. O mercado ficou aí à espera principalmente da reunião do Copom, falando de Brasil, e no cenário internacional, especificamente mais dos Estados Unidos, a expectativa com relação aos dados de emprego. Falando um pouquinho de como começou a semana, né, no relatório Fox, a gente já vinha comentando na semana passada essa preocupação com a inflação, fazendo com que as projeções se elevassem, inclusive as apostas em relação ao quanto seria o ajuste, né, da reunião do Copom. Então, na própria pesquisa Fox, a gente já tinha tido uma elevação para o IPCA para o final do ano, subindo novamente, né, pela 15ª semana consecutiva, de 6,56 para 6,79. Da mesma forma, o PIB também sendo revisado um pouquinho para cima, de maneira bem marginal. E a Selic se mantendo estável, uma projeção de 7% para o final do ano. Para 2022, as estimativas basicamente não sofreram alterações. Diante disso, né, a gente já tinha antecipado, quando saiu os dados do IPCA 15, toda a preocupação com a inflação. E na terça e na quarta-feira foi a reunião do Copom, e na quarta-feira a decisão de uma elevação de 1 ponto percentual. Então, o Banco Central ele acelerou essa normalização da taxa de juros e, na verdade, agora já se fala que a taxa de juros vai provavelmente seguir acima da taxa, né, normal. Ou seja, o Banco Central deu um tom um pouco mais duro, né, um pouco mais rocks, como a gente gosta de dizer, e já antecipou para a próxima reunião em setembro, né, no dia 21 e 22, que deve fazer um ajuste da mesma magnitude. Eu queria que a gente guardasse esse assunto para daqui a pouco, porque ele tem implicações diretas no mundo dos investimentos, né? A gente sabe que a taxa Selic ela é o principal, eu vou dizer que é o principal balizador dos investimentos, sobretudo de renda fixa, né, que constituem aí basicamente 75% dos investimentos dos brasileiros. Então, vamos guardar esse assunto para daqui a pouquinho, porque é muito importante não somente a subida da taxa de juros, mas a sinalização que o Banco Central deixou clara aí para as próximas reuniões. Perfeito. A gente entra mais a fundo nesse assunto mais à frente.
Só complementando aí com questão de inflação, a gente teve a ANEEL, né, anunciando que vai manter a bandeira vermelha nível 2 para o mês de agosto. Então, um ponto importante que as contas, né, de luz ali vão permanecer no nível mais alto. Então, a gente ainda não vai ter um alívio da inflação nesse sentido, pelo menos na questão do custo de energia. Então, acho que é uma informação relevante também. A gente viu o mercado oscilando muito, principalmente também com as restrições da China no mercado de aço, fazendo com que o preço do minério de ferro, né, registrasse quedas relevantes, fazendo com que a nossa bolsa, inclusive, fosse impactada por isso. A gente viu as ações da Vale do Rio Doce sofrendo quedas, né, acentuadas em alguns dias dessa semana. Lembrando que a Vale corresponde por 12% do índice Ibovespa. Né? O que é o índice Ibovespa? É a composição das principais 50 ações mais líquidas do mercado da B3. O que isso quer dizer? As ações que têm mais negociação compõem o índice de maneira proporcional. E a Vale acaba tendo um valor de 12% desse índice, né? O índice que faz com que você tenha a informação se a bolsa subiu, se a bolsa caiu, e com isso a gente tem, claro, um peso para baixo nessa semana, por conta dessa queda do minério de ferro lá em Tindal, como bem observou o Cadu. Exato. E isso acabou sendo compensado, né, de certa forma, pelo desempenho, acho que principalmente ali das ações de Petrobras. Lembrando que a Petrobras divulgou o resultado essa semana, um resultado muito positivo, e fez um anúncio, né, de um pagamento de resultado, né? R$ R$2 por ação em dividendo. Exato. Tá louco. É muita coisa, tá muita coisa. Então a gente viu logo após a divulgação do resultado, no dia seguinte, as ações da Petrobras tendo uma alta bastante expressiva, né, acima de 8%, o que ajudou a atenuar aí os efeitos no caso do setor de mineração, que vinha, né, com uma realização mais forte. Isso acabou contrabalanceando. Ao mesmo tempo, né, a gente viu o mercado, né, até falando um pouquinho de petróleo, que chegou a oscilar ali um pouco abaixo dos $70, a preocupação constante aí com a variante Delta, principalmente nos Estados Unidos. Então, isso trazendo, né, o alerta em relação ao crescimento econômico, que pode ser afetado essa recuperação. Então, isso continua no radar dos investidores. E falando de Estados Unidos, né, o principal dado que a gente teve o ADP na quinta-feira, acho que foi na quarta ou na quinta-feira, que é uma prévia ali, né, dos dados de emprego, o principal que é o payroll, que vieram até um pouquinho contradizendo o resultado do payroll. Né? O payroll veio bem positivo, acima da estimativa do que o mercado estava prevendo. Então, na realidade, a expectativa era a criação de mais ou menos 900 mil vagas. Isso veio acima, foram 943 mil vagas criadas, o que trouxe um otimismo para o mercado, principalmente nessa sexta-feira, fazendo com que as bolsas americanas renovassem, né, os recordes. Isso trouxe, inclusive, a nossa bolsa brasileira para um ponto mais positivo, fazendo com que a gente fechasse a semana, né, com uma alta. A gente fechou com uma alta de 0,82 nessa semana, com o Ibovespa aí registrando 122.810 pontos. 0,97. 0,97 no dia, 0,83 na semana. No mês, logicamente, a primeira semana 0,83. No ano, 3,19. Agora, só para dar um dado rápido em relação ao payroll americano, eu andei, enfim, dando uma olhada em Bloomberg, enfim, observando aí a CNBC e outros assuntos que repercutiram, outras informações em relação ao payroll, e o que foi muito interessante observar que durante a semana, essa projeção de 900 mil empregos criados seria muito otimista, né? As pessoas estavam achando que as projeções estavam otimistas demais e acabou vindo acima, né? Então é por isso que houve por exemplo, uma valorização muito forte no dólar americano, o DXY, o DXY, né, que é o índice de força da moeda americana, subiu quase 2%, enfim, sobrevalorizou em cima de praticamente todos os pares de moedas mundo afora, o que mostra que a economia americana está tracionando, né, ela está se fortalecendo. E por que esses dados de emprego são importantes? Porque quando você tem pessoas empregadas, você tem pessoas que ganham salário. Pessoas que ganham salário consomem. Pessoas que consomem
energizam a cadeia produtiva do consumo. E isso, claro, gera ainda mais empregos. Então, essa força motriz está muito tracionada na economia americana, o que é um dado muito positivo para aqueles que projetam, por exemplo, os estímulos econômicos lá na frente. Então, assim, é sinal de que os estímulos econômicos têm dado resultado, a inflação, ok, está razoavelmente no radar da política monetária, só que o mais importante, que é a produção de empregos, o crescimento econômico, está muito bem ajustado. Então, isso dá uma segurança para o investidor, traz uma tranquilidade institucional para quem quer investir numa economia estabilizada como a dos Estados Unidos. Então, tudo isso faz com que a mola econômica global dos investimentos esteja muito bem azeitada, muito bem lubrificada para o crescimento que pode surgir por aí. Basta com que as economias adjacentes, aí eu estou falando de Ásia, estou falando de Europa, estou falando também aqui de Brasil, Latinoamérica, estejam preparadas para essa propulsão econômica que a gente vai assistir aí daqui para frente. Exato. E o que acontece, né? Como a gente já tinha comentado, né, no podcast da semana passada e em outros bate-papos aqui, a questão do emprego tem sido a principal diretriz da política monetária nos Estados Unidos. Então, por outro lado, esse resultado, né, que foi o melhor resultado nos últimos 11 meses de criação de emprego, ele acende de novo aquele alerta de quando que os Estados Unidos vai começar a normalizar a taxa de juros, a reduzir os estímulos econômicos por lá, e isso pode interferir no fluxo de capital estrangeiro. Correto, mas aí é uma análise, eu diria, mais especulativa do que macroeconômica, né? Porque Perfeito. Os indicadores macroeconômicos eles estão corretos. Os estímulos estão trazendo aquilo que eles vieram para produzir, que é o quê? Produção econômica, incentivo à produção de empregos e tracionamento de serviços. Então, isso está acontecendo. Agora, o que isso vai trazer? Bom, então vamos agora tentar antever quando o governo americano vai retirar esses estímulos e de que maneira isso vai ser feito, né? Esse quantitative easing que vai ser diminuído, o tapering, que é a sigla que o pessoal gosta de falar, né, com pompa e circunstância, e nada mais é do que retirar os estímulos econômicos que estão sendo feitos. Se o negócio está dando certo, a brincadeira é saber quando que o estímulo vai acabar para que comece a andar sozinho, né, Cadu? Exatamente. E a gente pode observar que no discurso, né, dos representantes ali do FONC, eu acho que são 12 membros, se eu não estiver enganado, tem aumentado o número de pessoas que... Tem um voto de Minerva, eu acho que são 13, mas 13, posso estar enganado. E tem aumentado o número de membros, né, que vem alertando em relação a essa questão do aquecimento da economia, da inflação. É bom lembrar que a meta de inflação nos Estados Unidos é de 2%, né? E ela chegou ali, está acima de 3%, né, no acumulado, está em 4%. 3,5%. Né? Indo para 4%, então isso alerta o mercado. O que vem freando um pouco, né, essa questão até nos treasuries tem sido essa variante Delta, que tem trazido preocupação. Inclusive o pessoal está monitorando muito de perto, né, o impacto disso em relação ao mercado de maneira geral. Os Estados Unidos vem tentando adotar algumas medidas, por exemplo, foi comentado essa semana que eles pretendem liberar a entrada de turistas, né, que já estejam vacinados. Isso ainda, né, vai ser definido como que vai ser feito, como que vai ser estabelecido essas regras, mas é um avanço. Por outro lado, na Europa, a gente teve dados positivos também em relação ao PMI de serviços, que teve um crescimento um pouquinho abaixo ali da previsão, mas mostrando a robustez da retomada da economia. O Banco Central da Inglaterra também manteve a taxa de juros inalterada, como já era esperado, e também mantendo a mesma política de estímulo econômico, né, no caso da recompra, do quantitative easing, né, a gente fala que é a recompra de títulos, ou seja, injeção de dinheiro direto na economia. Acho que esses foram os principais dados aí falando de Brasil. Perfeito. E de cenário externo. E para o lado do Brasil, talvez o que também tem impactado em relação à decisão do Copom esteja atrelado à nossa questão política, né? É bom lembrar que a gente saiu agora o Congresso saiu do recesso, voltou
né, a agenda, voltou para a discussão a questão da reforma tributária, tá toda essa questão dos precatórios, de se tirar algumas coisas do teto, do novo Bolsa Família, que chegou a se falar num valor de R$ 400, agora voltando para valor de R$ 300. Tudo isso levanta aquela bandeira que a gente já tinha falado do lado fiscal, de você assumir despesas, né, recorrentes, se aproveitando ali de um espaço fiscal que você possa ter no ano que vem, e algumas manobras que estão sendo feitas para liberar dinheiro no orçamento. Então, esse é um ponto aí que entra em questão. A gente viu ali outras questões um pouquinho mais polêmicas, né? O Bolsonaro, o STF, acho que abriu um inquérito, né, sobre as fake news e vai ser investigado por uma live que ele falou sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, enfim. Tudo isso volta para o radar, trazendo novamente aquela preocupação no cenário político, trazendo mais volatilidade. Perfeito, isso, claro, tem trazido uma repercussão direta. Tivemos uma retirada de mais de 10 bilhões de dólares na última semana dos mercados brasileiros de dinheiro estrangeiro, né? E aí, Thaís, como é que você viu essa semana? Quais foram as informações que mais repercutiram aí para os nossos investidores? O que é que você chama para a sua análise de mais importante? Então, Rafael, essa semana aí tivemos o aumento da taxa de juros, né, da nossa taxa-mãe, a taxa Selic, saiu de 4,25 e foi para 5,25, né? Isso sempre chama atenção, né, dos clientes, eles sempre ficam pensando, será que é hora de largar a mão dos investimentos com risco e ir para os títulos pré-fixados, títulos IPCA mais juros? Eu até queria levantar essa lebre aqui com vocês, inclusive, né, para a gente esclarecer um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa questão, mas, bom, o pessoal ficou muito interessado em renda fixa essa semana. A gente viu aí um aumento considerável das taxas de renda fixa nas plataformas, né, nas principais plataformas de renda fixa do mercado, né? A gente vê aí taxas pré-fixadas bem altas, 10%, 11%. Algumas estão até praticando taxas de 13%, né? A gente vê aí um grande aumento dos percentuais do CDI que as corretoras estão oferecendo, né? Isso, para o investidor que é um pouco mais temeroso a assumir riscos, fica realmente de olho, fica mais interessado de fato, né? É sempre bom lembrar aqui para os nossos ouvintes que títulos pré-fixados e títulos IPCA mais juros é sempre bom a gente pensar que esses investimentos compõem aquela parte do dinheiro de renda fixa com alto potencial de retorno, mas com zero liquidez. Então, se for investir nesse tipo de título, pensa sempre que não pode contar com esse dinheiro facilmente, tá? E aí, gente, o que vocês acham em relação aos ativos de risco? Vamos pegar aí os fundos imobiliários, por exemplo, né? Vocês acham que com a Selic aumentando, ainda é vantajoso estar em fundos imobiliários? Já vou responder. Muita gente questionou em relação aos fundos imobiliários, principalmente no mês lá que foi enviada a proposta da reforma tributária que trouxe a questão da tributação dos dividendos. A gente viu o mercado recuar, né, o IFIX caindo de cerca de 4%, depois que essa medida foi tirada, o mercado recuperou. A trajetória de alta de juros, é claro que ela impacta ali o mercado imobiliário, mas de maneira geral o pessoal interpreta que a gente vive níveis de juros muito baixos historicamente, então, se tratando de Brasil, níveis de juros abaixo de 2 dígitos, né, que é o que a gente deve continuar vendo no cenário aí de médio prazo, que é o que a gente consegue enxergar. Eu não vou muito além, porque tem ano eleitoral, a gente não sabe o que vem por aí, mas a princípio ainda segue atrativo. O que provavelmente o investidor tem que fazer é aquele dever de casa de ser um pouco mais seletivo em quais setores ele vai investir. Vou dar um exemplo aqui.
Quando a gente olha, por exemplo, para os fundos de recebíveis, né, que a gente fala que são os fundos de papéis, fundos que basicamente investem em títulos de crédito, né, que são os CRIs, esses títulos normalmente eles se beneficiam até desse cenário, porque um cenário de juros mais elevado, como eles são indexados à curva de juros ou indexados à inflação, são fundos que se beneficiam. Então, quando a gente olha até para a indústria de fundos imobiliários, você percebe que esse foi um segmento que sofreu menos. Talvez um outro segmento que ainda possa se beneficiar seja o segmento de shoppings, né? Porque a gente teve um impacto muito grande causado pela pandemia, então o mercado ele teve que se adaptar, né, conceder descontos de aluguéis, o número de circulação dentro do shopping tinha diminuído, a tendência, conforme a gente vê o avanço da vacinação, é que esse fluxo aumente. Já tem uma perspectiva melhor, por exemplo, até agora que tem esse final de semana de Dia dos Pais, né? Então as pessoas consumindo um pouco mais, tudo isso vai trazer uma perspectiva mais positiva. Então acho que depende muito do setor, ser um pouco mais criterioso na seleção da onde investir, mas acho que ainda tem espaço, ainda é um mercado que tem muito a crescer. A gente tem um déficit imobiliário no Brasil, e é um setor que tem crescido muito, né? O setor de construção civil, de maneira geral. Então, acho que ainda vamos seguir com um cenário positivo. Talvez um pouco mais, concorrendo um pouquinho mais, né, com a renda fixa, mas ainda assim atrativo. Concordo com você. Fala, Rafa. Eu queria dar uma opinião também em relação a esse assunto, porque é o seguinte, a questão dos fundos imobiliários, eles têm uma peculiaridade que é um diferencial no mundo dos investimentos, né? Que é o retorno mensal dos dividend yields, né? Que são aqueles dividendos, né? Aqueles lucros que vão sendo depositados todo mês na conta do investidor. E esses lucros eles são isentos de imposto de renda, né? A gente tem os fundos imobiliários sendo negociados como se fora uma ação, né? Eles têm um código onde você compra e vende aquele papel, e aquele papel tem um valor, né? Ele custa, vamos imaginar, R$100, e aí a partir daquilo você se torna sócio de um empreendimento, sócio de um fundo imobiliário, onde aquele fundo vai te trazer, baseado na quantidade de cotas que você tem, na quantidade de ações que você tem, ele vai te remunerar. Então, somente isso faz com que o fundo imobiliário seja uma classe de investimento muito distinta, na minha opinião, né? Ele é muito adequada para quem quer uma renda mensal, né? Para quem pensa em aposentadoria, por exemplo, e ele tem uma vantagem tributária que ficou ameaçada aí com a reforma, mas que acabou sendo retirada do texto final. Então, isso deu um gás muito grande. E aí, na minha opinião, concordando totalmente com o Cadu, tem uma questão muito importante de você saber escolher o fundo imobiliário que você vai depositar a tua grana. Não dá para você simplesmente comprar fundo imobiliário achando que você está comprando uma ação de um Itaú, de um Bradesco. A dinâmica é distinta. Você precisa entender exatamente aonde aquele fundo investe, qual é a classe de fundo que ele está inserido. Se ele é um fundo de fundos, que a gente chama de FOF, né? É um fundo que investe em outros fundos, que aí talvez você dilua um pouco mais o seu risco. É importante você ter muito bem definido na sua cabeça que cada fundo imobiliário tem uma área de atuação. Então você tem fundos imobiliários que atuam em lajes corporativas, em fundos de recebíveis, fundos de tijolos, como o Cadu bem observou, em fundos de shoppings, em empreendimentos imobiliários, construção de residências, ou talvez de empreendimentos corporativos. Então você tem que escolher muito bem a área que você vai investir. E é muito bem inteligente você adequar aquilo à sua realidade econômica atual, né? Então, por exemplo, estamos vivendo uma retomada econômica, né? Onde a gente percebe o setor de serviços crescendo, ganhando um pouco mais de consistência. Então vale a pena, como bem o Cadu observou, observar o setor de shoppings, né? Agora, por exemplo, o setor de lajes corporativas, né? A gente teve toda uma dinâmica aí de readaptação, uma reorganização do home office, né? Será que é importante ou será que vale a pena investir, por exemplo, em salas comerciais nesse momento, sabendo que a gente está vivendo um momento de transição
em relação às estações de trabalho, à dinâmica corporativa, se o funcionário tem que estar de fato dentro da empresa ou fora dela para exercer a sua função, o seu papel profissional. Então, assim, é muito bem definido na cabeça de quem vai investir onde ele precisa ter a sua direção. Na minha opinião, os fundos imobiliários eles têm uma ótima vantagem competitiva, que é, repito, a questão de você não pagar tributos pelos dividend yields, né, pelos rendimentos mensais que você tem, porém, eu acho que eles têm que ser uma parte da composição da carteira, uma parte daquele que está pensando em uma renda variável, né? Então, com muito cuidado, com muita atenção, é preciso montar e diversificar, e isso, claro, tem que estar no radar do investidor, no radar do assessor de investimento. Perfeito, gente, eu concordo. Expliquei aí mais ou menos, minha ruiva? Concordo bastante com vocês, excelente a sua colocação, Rafa, excelente a sua colocação, Cadu. Eu concordo perfeito com tudo que vocês disseram. Queria só acrescentar, né, que em relação aos fundos imobiliários da classe de recebíveis, né, eles estão muito aquecidos nesse momento. É uma classe que ela se mostrou muito resiliente aí desde que ocorreu a declaração da pandemia, né? Quem investe em fundos imobiliários sabe o Deus nos acuda que foi nesse pedaço do mercado no ano passado. E os fundos de recebíveis, eles vêm super bem, é considerado hoje pelas qualquer análise que você vê aí, né, sobre mercado de fundos imobiliários, os fundos de recebíveis estão lá encabeçando a lista, né, compondo ali um dos maiores, ou se não, o maior percentual numa carteira de fundos imobiliários eficiente, né? E tem fundos aí de recebíveis pagando mais de R$1 por cota, né? Tem fundos que estão distribuindo, já distribuíram aí nos últimos 12 meses 18% de dividendos líquidos na conta dos seus clientes, 13%. Isso é maravilhoso, gente. Se o investidor não acha isso lindo, eu não sei o que é lindo, né? Dividendo líquido na conta, 18% na casa dos 12 meses. Isso é muito maravilhoso, né, gente? É isso aí. Só uns IPOs aí que rolaram outro dia que realmente foram sensacionais, né? E que também trouxeram ganhos aí, nossa senhora, imensos aí para o investidor que esteve mais atento e que teve a força para poder investir. Mas muito bem, olha, para a gente finalizar, eu queria trazer um assunto muito peculiar, porque, sinceramente, eu não sou, digamos assim, uma figura que se criou no mercado financeiro, né? Todo mundo sabe, eu sou jornalista, me criei dentro do mercado financeiro por adjacências e acabei me descobrindo dentro de uma realidade completamente distinta àquela que eu profissionalmente exercia, né? Isso me trouxe algumas surpresas. E quando eu me deparo com uma pesquisa como essa, eu me sinto muito representado. Sabe aquele negócio de fulano me representa? É mais ou menos isso. Quando eu vejo uma pesquisa como essa, eu me sinto representado. E aí eu vou contextualizar para você, amigo ouvinte do Conversa que Rende, para trazer essa discussão aqui com a Thaís Souza, com a nossa ruiva e com o Cadu. A gente teve um estudo da Ambima que trouxe, na verdade é um estudo muito amplo, né? Um estudo que traz um perfil do investidor brasileiro, um perfil absolutamente detalhado, que traz diversas nuances em relação a questões financeiras, a questões psicológicas de comportamento, a questões muito interessantes de movimentos, por exemplo, em relação à mobilidade social. Vale a pena ficar ligado. São estudos da Ambima, né, que são muito detalhados e muito bem explicados, que trazem um panorama muito próximo daquilo que a gente realmente vive no dia a dia. E para contextualizar, a Ambima trouxe durante essa semana um estudo sobre o perfil do investidor e a relação do investidor com o dinheiro, né? Por exemplo, uma das perguntas, a primeira pergunta, em que o brasileiro investe? E não teve outra. Poupança disparada, 29%
Ou seja, 29% dos brasileiros que investem estão na poupança. Temos aí pouco mais de 9% de brasileiros que estão nos fundos de investimento, pouco mais de 5% de investidores em títulos públicos, 3% no Tesouro Direto e 3% em ações. Inacreditável, né? Ou seja, ainda temos 30% dos investidores brasileiros concentrados em poupança. Cadu, como é que você avalia, como é que você analisa uma informação como essa? É falta de informação, é falta de iniciativa, de cultura sociofinanceira? Como é que você acredita os brasileiros estarem perdendo dinheiro investindo em poupança, já que a gente tem uma inflação muito maior do que o rendimento da poupança nesse momento? Eu acho que é um somatório de coisas, né? Certamente a população brasileira, né? A gente não tem essa cultura de investimento. Então, e essa mudança de paradigma... Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tendo a concordar com você. Uhum. Não tem cultura de investimento. Mas tem uma cultura de investir em poupança que é um troço de maluco, né? Por que isso, rapaz? Porque isso não existe em nenhum outro lugar no mundo. Ninguém quer investir, legal. Agora, 30% bota o dinheiro num lugar que está perdendo dinheiro. Sim. Eu não consigo entender. Isso vai muito, às vezes, da falta de informação, mas também isso está associado a essa parte cultural que traz aquela sensação de segurança, né? Como eu falei, o Brasil ele não tem essa cultura, isso está muito associado à nossa parte histórica. Se a gente for analisar o Brasil, essa questão nossa de estabilidade econômica, ela é uma coisa muito recente, em termos de história, né? A gente está falando aí basicamente de quando foi criado o Plano Real, que a gente passou a ter níveis de inflação um pouco mais aceitáveis, né? Quando você vai comparar com o resto do mundo, ainda assim é uma inflação elevada, mas uma economia muito mais estável comparada à nossa história. E dentro de toda a turbulência econômica que o Brasil já passou, o que foi passado para as gerações, né, foi exatamente que você precisa se proteger. A poupança, ela se tornou um símbolo desse tipo de proteção. Por mais que você teve já o bloqueio da poupança, né, na questão lá do Plano Collor, ainda assim é o que o investidor se sente mais seguro. Por uma questão cultural, por uma questão histórica, assim como a gente tinha no passado, que tudo você tinha que comprar, você tinha que adquirir o bem físico, né? Então, uma forma que as pessoas também faziam de proteger o dinheiro delas era você adquirir um bem, né? Você comprava um imóvel, você comprava um terreno, isso tudo ainda está nesse passado histórico do Brasil. E leva tempo para que isso mude. Mas a gente vem observando uma aceleração dessa mudança. Se você for comparar hoje com o passado, né, eu vou falar um pouquinho da minha época que eu entrei no mercado. Eu comecei no mercado financeiro em 2008. A parte de bolsa, por exemplo, eram menos de 600 mil investidores. Hoje a gente está se aproximando a 4 milhões. Considerando que, assim, de 2020 para 2021, a gente teve um aumento de 50% de investidores. Então, acho que é um processo que vem acontecendo, primeiro, de maior acesso à informação, e segundo, de tecnologia, porque também o acesso aos investimentos era muito restrito, não era qualquer pessoa que tinha. E como a gente tem essa cultura de ir passando de uma geração para outra, existe sempre aquela desconfiança, a gente acaba reproduzindo aquilo que nossos pais falavam. Na minha época, por exemplo, se você queria ser bem-sucedido, o que meus pais recomendavam, por exemplo, era você fazer um concurso público, para você ter uma estabilidade de carreira, porque na época deles foi uma época que você teve muita turbulência e muita incerteza. Então, uma forma que eles viam uma segurança maior era você ter ali a garantia de um emprego público, por exemplo. O que hoje é muito diferente dentro das nossas gerações, né? Você vê que hoje o jovem ele tem muito mais a ambição do empreendedorismo, você vê as startups, essa busca, né, por você construir algo por conta própria. Então, acho que é um processo que leva tempo. E dentro desse processo é importante o trabalho que é feito, né, não só por a gente, né, nessa questão de informação, de comunicação. Eu acho que todos os meios, de maneira geral, a tecnologia que vai dando
facilidade para você fazer cadastro. Hoje na corretora você se cadastra em 5 minutos ali no aplicativo. Na minha época você preenchia lá um camalhaço de papel, mandava por correio e levava lá às vezes uma semana para você ter uma resposta. Então eu acho que é tudo uma questão de uma mudança de hábito, e a tendência é que esse processo ele venha se acelerando. Conforme as pessoas vão conhecendo mais, tendo mais acesso às opções de investimento, se sentindo mais seguros, confiando na tecnologia, confiando nas instituições que estão sendo abertas, né? Hoje você vê um bando de gente com conta em bancos digitais, como o Nubank, o C6 Bank e outros da vida, que antigamente as pessoas, né, nem cogitariam em abrir a conta. Eu acho que tudo isso é um processo de transformação e que, pelo nosso atraso histórico, a gente acaba levando um pouco mais de tempo, isso influenciado pela nossa cultura, por tudo que o Brasil já passou. Eu concordo totalmente com você. Eu acho, inclusive, que a gente tem algumas questões legais muito importantes que estão sendo modificadas. A questão do Open Banking, por exemplo, que está pintando aí nos próximos meses, vai ser fundamental. A gente tem uma maior concorrência com os bancos digitais, né? A tecnologia, como sempre, vai trazendo mais democracia para a sociedade em todos os níveis, também no nível financeiro. Eu acho que isso vai ser fundamental para popularizar o acesso a bons produtos de investimentos, a bons produtos financeiros, mas eu fico muito assustado, porque as pessoas estão perdendo dinheiro. O que não me entra na cabeça é isso. Tudo bem, se você não quer cuidar do seu dinheiro, se você talvez não tenha tanta informação, não conhece tanto, ok, beleza, não tem problema. Agora, você colocar o seu dinheiro na poupança, você está deliberadamente entregando dinheiro todos os dias. Então, eu ainda preciso compreender de uma maneira um pouco mais profunda esse aspecto psicológico da cultura do brasileiro de investir em poupança, porque não tem o menor sentido, não faz o menor sentido, e não é de hoje não, tá? É de muitos e muitos anos. Agora, esse aqui é o dado que eu vou pedir para a Thaís responder, porque esse, sinceramente, é de aterrorizar o Brasil. Segura essa, Thaís. Como você pretende se aposentar? 48% pretendem se aposentar com INSS. Ou seja, se você pensar que o teto do INSS é pouco mais de R$5.000, você tem metade da população brasileira contribuindo para tentar ganhar o máximo possível do INSS, que chega a R$5.000. 23% estão achando que vão se aposentar com o próprio salário. O que isso quer dizer? Vão continuar trabalhando até morrer, até o fim da vida. 18% pensam em aplicações financeiras. 9% pensam em previdência privada. E 10%, pasmem, não tem ideia de como vão se aposentar. Thaís, você que tem aí uma expertise muito grande em relação a finanças pessoais, como é que você sente essa questão de aposentadoria com o brasileiro? Qual é a dinâmica que a gente hoje percebe das pessoas que estão pensando em aposentadoria no século XXI? O que é que eles estão trazendo de novidade? Qual é a preocupação? Qual é a percepção? O que é que você consegue trazer para a gente de experiência em relação a isso? Então, Rafa, é muito triste, né? A gente, num mundo como o de hoje, né? Triste não, é terrível, é triste, é lamentável. Eu vou te falar, desculpa interromper, porque eu fico revoltado com esse assunto. Isso é um absurdo tremendo, porque se as pessoas economizassem, se as pessoas tivessem uma consciência financeira e econômica um pouquinho, só um pouquinho melhores, elas poderiam saber que o nível de poupança do país, ou seja, o nível de o quanto você economiza, é diretamente proporcional ao nível de inflação, ao nível do quanto você gasta para consumir. E é muito simples, é uma lógica econômica fácil. Quem tem dinheiro na mão, barganha. Quem tem dinheiro na mão, escolhe o preço. Quem tem dinheiro na mão, vira e fala: esse negócio custa X, eu quero pagar X menos 5. Então é muito simples, é uma dinâmica fácil de ser compreendida, né? E o Brasil, infelizmente, é um dos países com os menores níveis de poupança do mundo. Perdão, Thaís, eu fico revoltado com isso, perdão.
Imagina, Rafa, eu compartilho dessa sua indignação, né? Até porque eu sou a inimiga número um, né, da poupança. É muito triste, realmente, a Por gente... isso eu joguei essa bomba aí para você responder, eu tô sabendo disso. Exatamente. Assim, ao mesmo tempo em que a gente vê muitas pessoas, né, que são pessoas economicamente ativas e educadas financeiramente no sentido do consumo, né, a gente também vê muitas pessoas que não fazem o dever de casa completo, né, minha gente? Porque não adianta só você ter um poder de poupança grande, né? Ou seja, você guardar muito dinheiro mensalmente, né? Conseguir guardar dinheiro, não importa se é muito ou se é pouco, mas consegue economizar, né? Mas coloca tudo na poupança, ou seja, você está realmente entregando o ouro, não vou dizer na mão do bandido, né? Mas na mão né, quando está colocando o seu dinheiro num investimento que acho que a gente não poderia nem chamar mais de investimento, né, gente? Desde 2012 aí, Não, não é quando mudou a investimento. Não regra. pode nem ser classificado como investimento. Não pode. Ele perde para o mínimo da Selic e com uma inflação galopante como essa, é um vexame absoluto, né? Exatamente. E você vê, por outro lado, né, uma classe de poupadores que fazem o dever de casa completo, né? Que guarda dinheiro, investe fora da poupança, né? É bom frisar isso aqui. Mas existe um outro tipo de não sei, não posso dizer classificar como investidor, mas uma classe de poupador, né? Que são pessoas que parece que está sempre procurando. Sabe coisa? Quanto mais gasta, quanto mais ganha, mais quer gastar, sabe? E outro dia eu entrevistei uma pessoa que queria aprender mais sobre como se organizar financeiramente, enfim, queria fazer uma mentoria e aí eu fui ouvi-lo, né? E ele falou, não, mas... eu falei, me conta como é que tá a tua vida financeira hoje. Ele, não, então, eu não consigo guardar nada hoje, mas eu consigo pagar todas as minhas contas, todas as minhas prestações, eu vou acabar de pagar meu carro em tantos meses, eu tenho uma dívida que eu vou da construção da minha casa, da minha obra, que eu vou pagar em tantos meses, e